A paz do Senhor Jesus, pregador Fagner Soia, seu amigo e irmão em Cristo Jesus, estou aqui com a minha esposa, irmã Keliane. Nós vamos estar iniciando a lição de número 13 desse trimestre, né? Para quem ainda não acompanhou, nós estamos no finalzinho da lição, tá bom? Nós estamos aí no finalzinho do trimestre. O tema é a raça humana, origem, queda e redenção. Está aqui a revistinha da Escola Dominical. Nós vamos estar hoje finalizando, né, essa lição abençoada que falou muito aos nossos corações. Mas antes eu quero estar iniciando, fazendo um minuto de oração. Logo após, a irmã Keliane vai louvar o Senhor com a harpa cristã. Amém? Vamos orar. Você tem a oportunidade aí na sua casa de estar orando, clamando e pedindo a presença de Deus para abençoar a sua vida. Grandioso Deus e soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nesse momento, mais uma vez, levantamos um clamor, pedindo nos ajuda, meu Pai, ser conosco. Meu Pai, que nós venhamos aprender da Tua Palavra. Meu Deus, abençoa esta vida que está nos ouvindo, que também vem estar aprendendo, meu Deus, da Sua Palavra, vem estar absorvendo coisas boas. Meu Pai, nós oramos, entregamos essa aula, entregamos esse momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmã Keliane. Seu irmãos, quero agradecer o pastor, né, pela essa oportunidade. A gente vai estar ministrando a escola dominical hoje, né, pela manhã, e que Deus abençoe a vida de vocês através dessa escolinha. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 20 da harpa. Nós nem vamos louvar ele todo, mas ele é bem pequenininho. Vamos dar ao Senhor. Para o Cordeiro de Deus, amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Nossa irmã Keliane vai estar fazendo a leitura bíblica em classe agora. Você que tem sua revista, você pode acompanhar, tá bom? E aí é a lição de número 13, ela vai estar lendo o texto áureo, a verdade prática e depois a leitura bíblica em classe. Pode acompanhar aí na sua casa, amém? O texto áureo está em Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Verdade prática. A salvação em Jesus Cristo nos leva à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Agora vamos ler a leitura bíblica em classe. Se encontra aí.
está lá em João 3, versículo 1 ao 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que naquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vós é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se eu falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Palavra poderosa, né? É o texto áureo da Bíblia, né? Finalzinho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a irmã Keliane. Nós vamos estar aqui começando aí na introdução. Você que tem sua revista pode estar nos acompanhando, amém? Vou estar lendo a introdução e você pode acompanhar aí, né, no aconchego da sua casa, onde você estiver. Você pode estar acompanhando aí e pode estar sendo abençoado pela palavra de Deus, porque ela tem poder para isso, tá bom? E essa lição fala o novo homem em Jesus Cristo. Nós vamos aprender um pouco sobre isso, amém? Você é meu convidado para aprender a palavra de Deus. Você é o meu convidado especial para aprender a palavra de Deus, amém? Quero mandar um abraço para você que está aí ligadinho nos ouvindo. Deus vos abençoe. Você que entrou aí, está aí nos acompanhando, né? Vejo pessoas ali que estão entrando ali, estão ali curtindo, estão ali acompanhando, né? Um abraço para vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Então vamos lá. A introdução diz assim: é impossível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Uma pergunta. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nós valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Cristo Jesus, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula, tá bom? Você que entrou agora, né, e está aí nos assistindo, nós estamos falando sobre a última lição do trimestre, tá bom? E nós vamos estar aqui lendo aqui o primeiro ponto, né? Vou ler o primeiro ponto, que diz assim: o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água
e do Espírito. Olha, nós vamos falar nessa lição sobre o novo homem, como o título está dizendo aqui, deixou bem claro, o novo homem em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falou em Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. As coisas velhas se foi e eis que tudo se fez novo. Então, quando o ser humano, quando o homem, ele é alcançado pela presença do Espírito Santo de Deus, ele é transformado. O velho homem deixa de existir e o novo homem começa agora a ter uma íntima relação com Deus, o Pai, que é o Criador. Também uma íntima comunhão com Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, e também com o Espírito Santo. Ou seja, a Trindade Santa trabalhando, Pai, Filho e Espírito Santo, na obra da regeneração. Nós somos regenerados pela obra do Espírito Santo de Deus. É uma ação conjunta da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo regenera. O Espírito Santo, ele aplica a santidade na vida do homem. E como o autor diz aqui, ele começa com a pergunta, é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É algo assim, eu tenho conversado muito com a minha esposa sobre isso, é algo muito difícil você manter uma vida espiritual, de oração, de busca. E muitos nesse momento estão se fazendo essa pergunta. Meu Deus, é possível manter uma vida perfeita espiritual com Cristo? Aí o autor está dizendo aqui que das nossas forças nós não vamos conseguir. Com o meu potencial humano, com a minha força humana, eu não vou conseguir. Mas quando eu peço a graça e a misericórdia de Deus, irmã Keliane, e começo então a me encostar em Cristo, através da palavra dele e do sangue derramado na cruz, eu consigo sim ter uma vida espiritual. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu caminho para a presença de Deus, eu consigo ter uma vida espiritual diferenciada. E o autor está falando sobre isso aqui, o nascimento do novo homem. Vamos no primeiro ponto aí, que diz assim, ó, nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é antes de tudo uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. João, capítulo 1, do versículo 12 e 13. Por favor, irmã Keliane, procure para nós. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feito filho de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha que bacana, nem do sangue, né? Nem da carne, mas da vontade de Deus, não é verdade? O qual não é filho de Deus por meio da descendência abrâmica, talvez, não é filho de Deus da carne, não é filho de Deus em aspecto religioso, mas ele é filho de Deus pela vontade do Pai, ou seja, é o Pai que nos escolheu, é o Pai, é o Espírito Santo, isso vem de Deus, né? A Bíblia diz que isso não é de nós, isso vem de Deus, né? Esse dom, essa graça. Então, está dizendo o quê? O próprio João afirmou isso, que a pessoa não é gerada nem da carne nem do sangue. Que apesar do pecado, o primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus. Ou seja, então quer dizer que através de nós confessarmos a Cristo como Salvador e o aceitarmos, né, você pode ver que a Bíblia diz assim, que todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. É o versículo 11. Lê o versículo 11 anteriormente a que você acabou de ler, do capítulo 1 de João, e no versículo 12. Lê o 11, os irmãos entenderem. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Tá vendo? Veio para os seus, mas os seus, veio para os seus. Presta um momento, Keliane, os irmãos entender esse pedaço aqui interessante,
João 1:11. Pode procurar aí na sua casa para você entender esse mistério aqui, ó. Veio para o que era seu, singular. Veio para o que era seu, singular. O seu povo. Ó. Mas os seus não o receberam. Plural. Os seus irmãos de sangue não o recebeu. Olha que interessante. Mas a todos quanto o receberam, ó, pra você ver que não são da descendência, que não tem o sangue, né, da descendência ali abrâmica, não tem, não é israelita. Olha pra você ver, ó. Mas a todos quantos o receberam, todos os quantos, todos é todos, não existe meio termo. Todos quantos, olha aqui, irmão, vê que lindo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí a irmã leu no versículo 13. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha que coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. É muito forte isso, você chamado filho de Deus. Você tem um direito, você tem um poder de ser chamado, de ser feito filho de Deus. Então se você é filho, automaticamente você tem o direito, você tem o direito daquilo a qual Deus tem para te dar. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, transformar, libertar, curar. Você é filho, peça ao Pai, você é filho. Jesus falou assim, porventura o filho pediria ao Pai um pão, ele daria uma pedra, pediria um peixe, ele daria um escorpião. Pedir, dá-se-vos-á. Quem bate, quem pede recebe, quem bate, abrir-se-vos-á. Então, você como filho, você pode pedir, você pode chegar a Deus me liberta. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Talvez você está me ouvindo nesse momento e diz assim, como eu faço para me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus? Peça a Ele nesse momento, fale com Ele nesse momento, fale, Deus, eu preciso de libertação, preciso largar o vício do tabaco, preciso largar o vício do álcool, preciso largar o vício das drogas, preciso de ter aqui o que o autor está dizendo, ó, ser o que o autor está dizendo, o novo homem em Cristo Jesus. E esse novo homem em Cristo Jesus, o autor está dizendo aqui, ó, que ele não é gerado da carne e do sangue, mas ele é gerado de Deus. Aí nós vamos chegar daqui a pouco na conversa, irmã Keliane, de Jesus com Nicodemos. Vamos entender daqui a pouco isso aí. Nicodemos era religioso, ele tinha sua religião, ele fazia suas orações, dava suas esmolas, ia no templo adorar, mas ainda não era nascido da carne e do sangue. Da carne e do Espírito. Ele ainda não tinha o poder de ser feito filho de Deus. Tanto é que ele foi ter com Jesus. Então eu aprendo o quê? Que a religiosidade não te dá o direito de ser chamado filho de Deus. A minha credencial de obreiro não me dá o direito de ser chamado filho de Deus. Eu ter o meu nome no hall da minha igreja não me dá o direito de ser chamado filho de Deus, porque Nicodemos era um homem respeitado entre os religiosos, entre os fariseus, entre os principais. Mas ele foi ter com Jesus, por quê? Porque ele precisava obter esse nascimento de novo. E nós vamos chegar lá daqui a pouco, amém? Número 2 aí, irmã Keliane. Nascido de Deus. Diz assim, o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. A irmã Keliane leu João 1,12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Por favor, irmã Keliane, Apocalipse 13, versículo 18. Torna-se nova criatura em Cristo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Oh, glória a Deus, está entendendo? Que coisa maravilhosa. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Diz-nos assim, ó. Vamos lá, muito obrigado. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes são escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que isso está dizendo? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Tem pessoas que acham que quando Adão pecou lá no paraíso, Deus foi pego de surpresa. Mantenha aberto, hein, irmã Keliane, nesse Apocalipse 13, 8. Olha que interessante, vou repetir. Tem pessoas,
Você que entrou aí agora aí, né? A minha tia entrou ali agora ali, um abraço, Deus abençoe. Minha prima entrou ali agora também, está me ouvindo lá no Brasil, lá na cidade de Maceió, está nos ouvindo aí, acompanhando a Escola Bíblica Dominical. Deus os abençoe aí, minha família. Olha para vocês aí que interessante. Tem gente que entende que quando Adão caiu e pecou no Jardim do Éden, tem pessoas que acham que Deus foi pego de surpresa, irmã Kiliane. E agora? O que eu vou fazer? Deus não foi pego de surpresa. Prova em Apocalipse 13:8, que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de salvação para a humanidade já tinha sido elaborado. Deus não foi pego de surpresa. Pode ficar tranquilo. Deus não é pego de surpresa. O plano de salvação para a humanidade já foi elaborado antes da fundação do mundo. Né? Bacana? Já foi elaborado antes da fundação do mundo. Então o que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus não é pego de surpresa. Você que me ouve, entenda. Deus não é pego de surpresa. Não, você talvez está passando aí por esse momento de transição. Você saiu talvez do mundo, ou você entrou na igreja e está tentando se adaptar. Você está tentando buscar a presença de Deus, tentando se libertar de algo, caminhar, engajar nos costumes da sua congregação, participar do culto. Então saiba que Deus, ele já planejou a sua salvação antes da fundação do mundo. Ele não vai te abandonar, né, irmã Keliane? Ele é com você. Nessa jornada você vai conseguir. Que alguém falou assim, não dura na igreja. Fulano não vai dar certo. Sabe por causa de quê? Porque Deus planejou todas as coisas para a sua vida e ele não é pego de surpresa, tá bom? Então aqui está falando que os nascidos de Deus é aqueles que aceitam o plano de salvação feito por Deus, segundo o Apocalipse, antes da fundação do mundo. Né? Eu aceitei esse plano de salvação na minha vida. Irmã Keliane aceitou esse plano de salvação em sua vida. E você que me ouve nesse momento, você que está participando da escola dominical, você já aceitou esse plano de salvação na sua vida? Você tem a oportunidade, presta atenção, de meditar nessa palavra, de aceitar o plano de salvação na sua vida. E como o autor falou aqui, isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Amém? Então, um dos aspectos do nascido de Deus é esse, tá? É porque você aceitou o plano de salvação de Deus, tá bom? E quando você aceita o plano de salvação de Deus, você deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, né? Aí o Espírito de Deus começa a tirar a tristeza, a angústia, porque muitas das vezes, irmão, presta atenção, tem pessoas que, Jesus falou assim, Isaías capítulo 61, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e o Senhor Jeová me ungiu para pregar boas novas aos mansos, ele me escolheu para pregoar liberdade aos cativos. Aí tem pessoas que, como interpretar isso, pregador Fagner? É simples. Jesus veio para libertar pessoas de prisões, de agrilhões, são prisões espirituais que te prendem. Depressão, tristeza, angústia, isso são prisões espirituais, que faz com que a pessoa fique aprisionada. Ela não consegue se libertar. Um preso não tem o prazer de tomar um banho de sol. Um preso não tem o prazer de estar com a família. O preso não tem o prazer de ter uma vida social. E é isso que essas prisões espirituais fazem com a pessoa. Você não tem paz com a sua família, não tem um prazer, você não tem alegria, você não tem momento de paz. Tudo para você parece que o mundo está acabando. Meu Deus, o povo está desesperado, o povo está doido, o povo está aí achando... Mas quando você é nascido de novo e aceita o seu plano de salvação, você deixa Deus trabalhar na sua vida, ele te liberta dessas coisas. Tá? Depressão, que é uma das doenças, a doença do século XXI, a depressão, síndrome do pânico, opressão. Jesus veio para quebrar essas correntes, amém? Jesus veio para libertar a sua vida disso, é segundo o que o autor está dizendo, tá bom? Você é nascido de Deus e Jesus veio para isso, tá bom? Para te trazer essa libertação. A Bíblia diz em João 10:10, parece que o ladrão vem se não matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Ok? Vamos para frente um pouquinho? Então vamos lá. Nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16:16. Se devidamente observado,
simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus. O ato do batismo é um ato muito interessante, né? É onde a pessoa ela confessa os seus pecados, né? Para isso é o batismo, né? A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, e apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o povo chegava até João Batista para ser batizado e era então aconselhado a começar a produzir frutos de arrependimento. Eles confessavam seus pecados e eram aconselhados: vamos produzir frutos de arrependimento. O que são frutos de arrependimento? É porque muitos pecam, fazem coisa errada, chega no dia de participar da comunhão, né? Seja da Santa Ceia ou seja da hóstia, né? Que, como tem a igreja católica que tem o costume da hóstia, a nossa igreja é ceia, né? Uma vez por mês, é da igreja católica, se eu não estou enganado, uma vez por semana, né? Então a pessoa pega a semana toda, o mês todo, chega no lado da Santa Ceia, pede perdão, comunga, toma Santa Ceia e não produz frutos dignos de arrependimento, que é o quê? Não cometer mais aquele tipo de pecado, né? Então não adianta nada. Eu arrependi, eu chorou, ai meu Deus, me perdoa, bacana, mas você não produz fruto de arrependimento, entende? Você não produz fruto. Aí João Batista aparece e o povo batizava. Então o autor, ele diz nascido da água, né? Um simbolismo do batismo, da descida nas águas. Quando simboliza o quê? Quando você batiza, você afunda, submerge, não é verdade? Aí você morre, você está sepultado. Quando você levanta, você ressuscita, que é o quê? Que é o tema da lição. É um novo homem na presença de Deus. Amém? Você está entendendo? Se tiver alguma dúvida, pode nos perguntar, pode estar falando, não é verdade? Tem o nosso pastor Jonas, que vai estar aí nos ajudando, né? Em alguma questão. Os obreiros da casa de Deus, os irmãos, nós vamos estar aí tentando te ajudar, tá bom? Então é isso aí. Quando você ressurge ali no batismo, ali, simboliza que você ressuscitou. O velho homem ficou ali dentro daquela água. Mas aí para isso você tem que fazer o quê? O que João falou, irmã Keliane. Produzir frutos dignos de arrependimento, né? Então fica aí esse tópico aí para você, nascido da água. Amém? Vamos mais para frente um pouquinho? Vamos mais para frente um pouquinho? Então vamos lá. Nascido do Espírito Santo. Eu vou pedir a irmã Keliane para estar lendo para mim, por favor. Nascido do Espírito Santo. Esse tópicozinho aqui. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos aqui. O 4. Nascido do Espírito Santo. Já li demais. Então vamos lá. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. João 3,6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína convenção. Tá vendo aí? Somente a regeneração do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, preste atenção. Deus falou assim que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá? A função de convencer o homem não somos nós, pregadores, né? Nós admoestamos, pregamos, ensinamos, mas a função de convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Pregador Fagner, mas por que certas pessoas têm mais facilidade, vamos dizer assim, em ganhar almas para Jesus do que outras? Por quê? Porque certas pessoas estão mais cheias do Espírito Santo do que outras, né? Mas fulano realmente, quando prega, todo mundo vai, não é o fulano. É Deus que está na vida do fulano. Então certas pessoas buscam mais a presença de Deus, consagram, jejuam, oram, lêem a palavra de Deus e automaticamente essas pessoas estão mais cheias do Espírito Santo, né? Onde a Bíblia diz, Efésios 5, versículo 18, não vos embriagueis no vinho a qual a contenda
ou a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Falando entre vós, entre salmos, salmodiando, olha que coisa linda. A pessoa vai se enchendo de Deus. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção ou da salvação. Então tem pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus. Então, essas pessoas, elas pregam, e quando elas falam, o Espírito testifica na vida de outra pessoa, e aqui está falando que os nascidos do Espírito, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Olha que interessante, é o pecador arrependido, né? É pecador, continua pecador, mas arrependido. Porque ele aceitou o plano da salvação. Entende? Ele não está baseado em religião, ele não está apoiado na religião dele. Ele está apoiado na palavra. Não, eu preciso arrepender dos meus pecados e ter uma comunhão com Deus. Não está preocupado com a sua religião, porque é Jesus que tem o poder de transformar o ser humano. Amém? Então vamos lá, então, para o segundo ponto aqui, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa-se de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Ponto 1. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas transpor de trapos de imundície, só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Isso é muito interessante e isso é muito polêmico, tá? Isso é muito polêmico. Isso é muito polêmico. Sim, sim. Isso é muito polêmico. Por que isso é muito polêmico? Deixa eu ler o finalzinho aqui. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Isso é muito polêmico. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Mas nesse momento está falando de trabalho. Está falando no sentido horizontal. Porque Tiago fala, mostra sua fé que eu mostrarei minhas obras. Isso está falando num tratamento horizontal. O que é isso, irmã Kelly? Um tratamento horizontal. É o tratamento entre eu e o meu próximo. Aí diz, o seu irmão está com fome, está sem roupa, e você diz, Deus o abençoe. Está entendendo? E você não o ajuda. Que fé é essa? Que eu passo, vejo uma pessoa precisando de uma ajuda, ela me pede ajuda e eu falo, não, Deus te abençoe. Deus vai te abençoar. Mas eu estou na condição de ajudar aquela pessoa, né? Seja financeiramente, ou seja, de uma palavra, uma ajuda, né? Um empenho, algo que eu vou facilitar a vida da pessoa, uma cesta básica, uma comida, né? Um algo. Eu viro e falo, não, Deus te abençoa. Você vê o seu irmão precisando de uma camisa, você vai lá no seu guarda-roupa e pega aquela camisa velha surrada e dá para o seu irmão. Que fé é essa? Aí Tiago falou, me mostra a sua fé que eu vou te mostrar a sua obra. Não, pera aí, eu tenho uma camisa lá em casa, nova, boa, eu vou abençoar aquele irmão. Aí Tiago chama o crente no tratamento horizontal, ou seja, seres humanos. Aí ele fala, me mostra a sua fé. Você tem fé que Deus abençoar o irmão que está precisando de uma camisa? Pera aí que eu vou te mostrar a minha obra. Vai lá e compra uma camisa. Toma, meu irmão, uma camisa e uma calça para você vestir. Opa! A fé sem obra é morta. Tratamento horizontal. Agora, em respeito à salvação, as obras não têm poder. A própria Bíblia está dizendo aqui, ó. A própria Bíblia está dizendo aqui, ó. Nossas obras, ainda que boas, aparentemente territórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Olha que interessante. Aqui já está falando, irmã Keliane, de um tratamento. Procura ali, por favor. Efésios 2, 8 e 9. Aqui já está falando, Efésios 2, 8 e 9, em um tratamento vertical. É entre o ser humano e Deus. Já não é mais como o nosso irmão Tiago falou sobre a fé, a fé sem obra, que, como eu disse, é um tratamento horizontal. Está falando, né, de ajuda ao próximo e essas coisas. Efésios
capítulo de número 2 e versículo 8 e 9. Aqui, muito obrigado. Ó, vamos lá. Efésios 2, 8 e 9. Ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha que coisa interessante. Entendeu agora a diferença de Tiago e de Paulo escrevendo para a igreja em Éfeso? Os irmãos viram a diferença? Agora está falando de um tratamento vertical. É o homem-deus. Em respeito à salvação. Em respeito à salvação. Ah, Senhor, mas eu dei um prato de comida para o mendigo. Ah, meu Deus, mas eu ajudei o meu irmão numa situação financeira. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação como cristão. De ajudar o próximo e de amar o próximo. Agora, em respeito à salvação, é pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que isso não vem de vós. Isso não vem de vós, isso não é algo meu, não. Isso vem de Deus, isso é algo de Deus, isso é a graça. Tito falou assim, ó. Porque a graça do Senhor se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Olha que coisa linda. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Não é as nossas obras. Então, está dizendo aqui sobre a inutilidade da justiça humana. Porque a partir do momento que você começa a ajudar as pessoas a ser uma pessoa assim, você está apenas o quê? Produzindo frutos, né? Mansidão, paz, longanimidade, fidelidade, domínio próprio, amor, temperança. São frutos do Espírito Santo. Mas a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, né? A fé na palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a salvação, para você se manter uma pessoa salva, um homem, uma mulher salva, você tem que acreditar em Deus, tem que ter fé que Ele pode perdoar os seus pecados, que Ele morreu na cruz do Calvário, tá bom? Essa é a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do grego. O evangelho é poder de salvação, é o evangelho que traz salvação. Não as obras do pregador Fagner, não as obras da minha igreja, não as obras da ação social da minha igreja, não. Isso é ótimo, é excelente, mas isso não vai trazer salvação. Um abraço para minha tia, acabou de entrar também, está nos ouvindo a palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus, amém? Deus abençoe também, minha tia Vana Soia, um abraço em nome de Jesus Cristo. E para você que está me ouvindo aí, né? Deus abençoe você nesse momento. Você que está nos acompanhando, entrou aí, né? Deixou aí a sua curtida, seu joinha, muito obrigado, Deus abençoe. E essa palavra é para o seu coração, tá? Fica ligado porque Deus quer falar com você. Mas hoje ele escolheu um momento para falar com você através da palavra, tá bem? E a palavra de Deus vai falar no seu coração. A Bíblia Sagrada vai falar no seu coração. Então, a visão é essa. Não queira. Entrou para a igreja, começou a caminhar. Ah, mas eu vou ser salva porque afinal eu devolvo meu dízimo. Eu vou ser salva porque eu ajudo na ação social da igreja. Eu vou ser salva porque eu ajudei uma senhora a atravessar a rua. Não, você vai ser salva pela fé que você tem na pessoa de Cristo Jesus e aceitar o plano de salvação que Ele tem na sua vida. Confessar Ele. A Bíblia diz, com sua boca confessa e com o seu coração crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Deus abençoe, tá bom? Eu posso entender que Deus está falando ao seu coração nesse momento, tá bom? Vamos lá, a maravilhosa doutrina da justificação. Essa matéria é muito interessante, a obra da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Oh, glória! Olha que coisa linda! Vou repetir para você. Olha que coisa linda, ó.
ao pecador que pela fé recebe Jesus, nós acabamos de falar. Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Olha que coisa linda. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Glória a Deus. Deus tem o poder de perdoar o seu pecado. A Bíblia diz que se nós estivermos na luz, assim como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. O apóstolo Paulo falou que antes, em outro tempo, éramos gentios, afastados de Deus, sem moradia, sem morada. Mas hoje, através do sangue de Jesus, nós que estávamos longe, hoje estamos perto. Ou seja, hoje você está mais perto, porque hoje você reconheceu o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. E quando você reconhece esse sacrifício, você automaticamente, que você aceita esse sacrifício, nós usamos o termo aceitar Jesus, né? Quando você aceita Jesus, quando você se agarra a esse sacrifício e diz, não, eu tenho certeza que Jesus, ele é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Você é perdoado de seus pecados e o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo mal, todo pecado, para a glória de Deus. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Outro ponto aí, ponto 3. O novo homem é justo. O novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, ele é um justo aos olhos de Deus. 1 João 3, versículo 7. Haja vista, foi o que nós lemos aqui, tá vendo? Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Oh, glória! Como não falar do ladrão, né? Como não falar do ladrão na cruz do Calvário, né? Que no momento ali, finalzinho ali da sua vida, ele reconheceu e disse, Jesus, lembra de mim quando estiveres no seu paraíso? Opa, pera aí, para tudo. Para tudo. O camarada está pendurado na cruz, já está pingando sangue, já tinha sofrido várias retaliações. Um ladrão à esquerda, outro à direita. Um ladrão vira e fala, se o Senhor é Cristo, Filho de Deus, desce daí, salva a ti e a nós também. Simples. A proposta é essa, Jesus. Desce da cruz, salva o Senhor e salva a mim também. Essa é a proposta. Aí o outro ladrão, vendo Cristo ali pendurado e sabendo de tudo que estava acontecendo, ele olhou para Cristo e ele pôde entender o que estava acontecendo. Cristo com a coroa de espinho na cabeça, Cristo sendo humilhado, sendo pisoteado, sendo esmagado pelo peso do seu corpo, sangrando. Ele pôde transmitir, irmãos, ele pôde transmitir o poder da salvação através do seu sangue derramado na cruz. E o ladrão viu aquilo e falou assim, Jesus, eu estou aqui porque eu pequei, estou aqui porque eu mereço, mas o Senhor não, Jesus. Lembra, Senhor, de mim quando entrares no seu paraíso. E Jesus agora, irmãos, glória, ele dá uma resposta simples, objetiva e diz para aquele ladrão, irmã Keliane, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você não está entendendo. Você não precisa ficar purgando os seus pecados. Não existe. Essa doutrina é mentirosa, é falsa. A doutrina do purgatório é mentirosa. Você não precisa purgar pelos seus pecados, não. Porque os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Jesus falou com o ladrão assim, hoje estarás comigo no paraíso. Ué, mas e o tanto de pecado, tanto de coisa? Caiu por terra no momento que ele aceitou e entendeu que Jesus era o Salvador da humanidade. E falou, lembra de mim quando vier no teu reino. Tá entendendo? Ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus viria no seu reino, que Jesus era o Messias. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coisa maravilhosa. É muito forte a palavra de Deus, amém? Vamos dar mais um pulinho, já estou aqui já correndo já aqui para finalizar, tá bem? A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demora toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Presta atenção. Santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido
passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Vamos lá, o segundo ponto. Já vou explicar o primeiro. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa maravilhosa! A santificação, ela não acontece instantaneamente. Aceitei Jesus, estou santificado, agora não. É um ato, um processo que você adquire através de experiência com Deus, vida de oração. É fácil? Não é fácil. Não é da noite para o dia, não. Não é fácil. No entanto, através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, nós vamos buscando, nós vamos orando, nós vamos caminhando na presença de Deus. A santificação em Cristo Jesus, isso nos traz a santificação em meio às diversidades, em meio às dificuldades, em meio aos momentos a qual que, se nós não nos posicionarmos e não tomarmos, ali vamos dizer, mesmo firme na presença de Deus, nós não vamos conseguir adentrarmos para a santificação. É somente através de quê? Através de oração, jejum, Bíblia, busca, renúncia. É isso que faz com que nós alcancemos a santificação. Então, como está dizendo aqui, não é um processo da noite para o dia. É um processo que você tem, né, que caminhar. E está falando aqui, ó, é imprescindível, pois, nos conduzir ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Paulo falou assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imitava a Cristo. Paulo, ele se santificava, buscava, imitando o que Jesus fazia, fazendo o que Jesus fazia, de forma que não tem outra maneira, né, de tentar buscar a santificação em outra coisa. Não tem outra maneira. E por que muitas igrejas hoje estão vazias, estão frias de Deus? Porque os membros não estão santificados. Não estão buscando a presença. A culpa não é do pastor, ou não é dos instrutores. A culpa é nossa, que temos que buscar santidade, santificação na presença de Deus. Amém? Vamos para o outro tópico aí. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem um processo de santificação. Quanto mais nos santificarmos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Vendo aí, ó? Impuro e profano, né? Requer de nós mesmo uma santificação. Requer de nós buscarmos a presença de Deus. Então, eu vou agora partir para a conclusão, tá bem? Vamos para a conclusão, tá? Tem mais irmãos entrando aí, tem mais irmãos dando joinha. Deus abençoe você que está nos ouvindo aí, tá bom? Um abraço para você, seja abençoada, nossa irmã que sempre acompanha nossos trabalhos, a irmã Nilza Viana. Um abraço no coração da irmã, mulher de Deus. Deus abençoe você, toda a sua família. Sempre nos acompanha lá na página Pregadores Anônimos, acompanha no YouTube e no Facebook, irmã Nilza Viana. Um abraço, tá bom, minha irmã? Deus os abençoe, senhora e sua família, em nome de Jesus. Então vamos lá, povo de Deus. Conclusão, vamos concluir? Vamos para a conclusão. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus.
E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Oh, glória! Né? Que coisa maravilhosa, né? A conclusão fecha tudo dizendo aí, né? E quero fechar essa lição abençoada que nós tivemos, que fala sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Quero fechar aí essa lição, tá bom? Deixar aí para você ver, essa lição abençoada. Eu quero fechar com essa lição, concluir com o que está na conclusão aqui, ó. Falou sobre o arrebatamento da igreja. O nosso momento é esse. A Bíblia diz assim, ó, que o que há de vir virá e não tardará. Se você acha que ele está demorando, ele não está demorando, não. É porque ele te ama. E se ele tivesse vindo, você já teria ficado. Então ele está dando um tempo para você aceitar ele como Salvador. O momento é esse, irmão Keliane. O arrebatamento da igreja está aí às portas. Tudo que está acontecendo é o cumprimento da palavra. E no arrebatamento, quando formos arrebatados, aí a Bíblia diz que o que é mortal será revestido da imortalidade. O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Ou seja, essa matéria, essa estrutura óssea, ela vai ser revestida em glória. Tá bom? Você vai poder dar a Deus essa dor nas costas, vai poder dar a Deus nesse problema de coluna, porque lá a Bíblia diz que ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Lá não vai haver dor, né? Tristeza e choro, nunca mais. Lá é um lugar aonde nós vamos ter o nosso corpo transformado. Então o momento de nós agarrarmos com Cristo é agora. Porque ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. A obra da Trindade trabalha junta, Pai, Filho e Espírito Santo. Certa vez eles perguntou a Jesus, qual é o tempo, Jesus, que o Senhor há de vir de restaurar o seu reino? Jesus falou assim, olha, isso não compete saber nem o Filho nem os seus anjos, mas o Pai que está no céu. Ou seja, o Pai determinou o momento de Jesus vir. Ok? E Jesus, ele vai vir para buscar a tua igreja. E a Bíblia diz em Tessalonicenses 4,16 que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E nós, Paulo tinha esperança de participar do arrebatamento da igreja. O que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados com ele, a encontrar com o Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Oh, aleluia! Naquele momento, olha que coisa mais maravilhosa. Jesus vai estar nem na terra, nem no céu, ele vai estar nos ares. E ele vai mandar o Espírito Santo, então, resgatar a igreja. E a igreja vai ser arrancada da face da terra. E o apóstolo Paulo falou, e nós seremos juntamente arrebatados, nós seremos juntamente tomados, aleluia. Nós vamos ser juntamente arrebatados com Cristo, a encontrar com o Senhor nos ares. E estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória! Deus abençoe os irmãos que estão entrando aí. Deus abençoe o pastor Marcelo. Deus abençoe o pastor Marcelo Ferreira. Deus abençoe você que entrou agora. Nossa irmã Beth, nosso irmão Ica, diácono, irmão Dimar, né? Ica, porque é o nosso amigo, chamamos de irmão Ica. Diácono, irmão Dimar, mas sua esposa entrou aí. Irmão Vinícius, irmão Brígido, um monte de pessoa aí. Deus os abençoe nesse momento desse estudo da palavra. Estou muito feliz de estar congregando com vocês, homens e mulheres de Deus, tá bom? Então fica esta palavra, tá bom? Fica esta palavra. Finalizando a revestinha da escola dominical, no momento do arrebatamento, nós seremos como ele. E assim como ele é, irmã Keliane, assim nós seremos. Tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe pastor Jonas, Deus abençoe o nosso ministério, abençoe o nosso pastor presidente, toda a diretoria, tá bom? Um abraço para a diretoria da nossa igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus você. Eu quero estar orando, tá bom? Eu quero estar orando, eu quero estar clamando ao Senhor.
com você, para Deus abençoar sua vida, abençoar sua família, tá bom? Deus abençoar sua casa e você ser uma pessoa abençoada, tá bom? Então fica com esta palavra então. Encerramos aí a lição, né, pastor João? Encerramos mais uma lição da palavra de Deus, né? E Deus tem coisas grandes para nós, amém? Então nós vamos orar, tá bom? Vamos orar e já vamos estar terminando. Senhor, meu Deus e soberano Pai, nós te queremos te agradecer, meu Pai, por esta oportunidade, queremos te agradecer por esta palavra, queremos te agradecer, meu Deus, por esse momento que nós estamos aqui buscando a sua palavra, estamos aqui orando, estamos clamando ao Senhor. Quero que o Senhor abençoe os obreiros da nossa congregação, abençoe o nosso pastor, abençoe os irmãos lá do Brasil que nos ouvem, abençoe os irmãos que nos ouvem, meu Deus, meu Pai, de outros países, abençoe os irmãos que estão nesse momento ouvindo esta palavra, venha guardar, venha proteger e venha nos dar, meu Deus, meu Pai, estrutura na tua palavra. Meu Deus, nós oramos e já te agradecemos, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Deus vos abençoe, um forte abraço do seu irmão em Cristo Jesus, pregador Fagner Soia, minha esposa irmã Keliane. Amém? Deus abençoe.